Olá! Hoje na primeira aula do módulo Bioquímica iremos falar sobre aminoácidos e peptídeos. Os aminoácidos são as unidades básicas das proteínas e, quando ligados covalentemente uns aos outros, formam peptídeos. Durante a aula iremos abordar conceito, classificação, propriedades, estereoquímica, reações químicas e caracterização dos aminoácidos e na parte final da aula iremos então abordar o conceito de ligação química, estrutura e formação de oligopeptídeos e polipeptídeos. A existência de subunidades monoméricas relativamente simples, os aminoácidos fornecem a chave da estrutura de milhares de proteínas diferentes. Todas as proteínas de cada organismo, da mais simples à mais complexa, são constituídas a partir do mesmo conjunto de 20 aminoácidos. Cada um destes aminoácidos tem uma cadeia lateral, um grupo R, que é diferente e tem propriedades químicas distintas e características. Os aminoácidos ligam-se de modo covalente uns aos outros para gerar uma determinada proteína. A sequência de aminoácidos é específica e característica para cada proteína. E o mais intrigante é que as células produzem proteínas com propriedades e atividades diferentes, mesmo ligando os 20 aminoácidos. No entanto, as combinações e sequências de ligação dos 20 aminoácidos é muito diferente. Para além de serem importantes para a constituição de proteínas, os aminoácidos têm outras funções, podendo atuar como neurotransmissores, são importantes para a catálise enzimática, são importantes para a imunidade e para a gliconeogênese no jejum e no diabetes. Os aminoácidos compartilham características estruturais comuns. Todos os 20 tipos de aminoácidos são chamados de alfa-aminoácidos, uma vez que eles têm um grupo carboxila e um grupo amino ligados a um carbono alfa. Os aminoácidos diferem entre si pelas suas cadeias laterais, ou grupos R, que variam em estrutura, tamanho e carga elétrica e que influenciam a solubilidade dos aminoácidos em água. Para os aminoácidos comuns, o carbono alfa está ligado a 4 grupos diferentes: o grupo amino, o grupo carboxila, um átomo de hidrogênio e um grupo R, o radical R ou cadeia lateral. O átomo de carbono alfa é, portanto, um centro quiral, ou seja, é um átomo de carbono com 4 substituintes diferentes e assimétricos. Em decorrência do arranjo tetraédrico das orbitais de ligação em volta do átomo de carbono alfa, os 4 grupos diferentes podem ocupar 2 arranjos, em que nestes arranjos os aminoácidos têm 2 estereoisomos possíveis, ou seja, eles são imagens especulares e não sobreponíveis uma da outra. São a imagem no espelho uma da outra. As duas formas representam assim uma classe denominada enantiómeros. Todas as moléculas com um centro quiral são também moléculas oticamente ativas, isto é, elas são capazes de girar o plano da luz polarizada. De acordo com a configuração de Schiffer, existem 2 configurações para os aminoácidos, a configuração D e a configuração L. No entanto, os resíduos de aminoácidos em moléculas proteicas são exclusivamente estereoisómeros L. Existem alguns D-aminoácidos que são encontrados em alguns peptídeos, geralmente pequenos peptídeos, como por exemplo alguns que existem nas paredes das bactérias e em certos antibióticos. Contudo, num sistema vivo, estes isómeros D e L são completamente diferentes entre si, da mesma maneira que a nossa mão esquerda e mão direita são diferentes. Na realidade, a nossa mão direita e a nossa mão esquerda formam uma imagem especular e a imagem no espelho uma da outra. Os aminoácidos podem ser classificados assim de acordo com a sua essencialidade ou de acordo com a sua estrutura. A classificação de acordo com a essencialidade diz que os aminoácidos podem ser essenciais ou não essenciais e, relativamente à classificação estrutural, os aminoácidos são classificados de polares a polares aromáticos carregados positivamente ou carregados negativamente. De acordo com a classificação segundo a essencialidade, os aminoácidos essenciais são aqueles que são obtidos através da dieta, uma vez que eles não podem ser sintetizados pelos animais ou são sintetizados em quantidades inferiores às necessidades do organismo. Os aminoácidos não essenciais são aqueles que os animais conseguem sintetizar nos tecidos grandes quantidades ou as quantidades necessárias à exigência do metabolismo a partir de fontes de carbono e grupos amino. Neste caso, estes aminoácidos não precisam
de ser obtidos através da dieta. Os aminoácidos podem também, então, ser classificados de acordo com o seu grupo R. O conhecimento das propriedades químicas dos aminoácidos é fundamental para entender a sua bioquímica. Assim, os aminoácidos podem ser agrupados em 5 classes principais: polares, apolares, aromáticos, carregados positivamente ou carregados negativamente, com base nas propriedades dos seus grupos R, relativamente à sua polaridade ou tendência para interagir com a água em pH biológico. E a polaridade dos grupos R varia de amplamente apolar e hidrofóbico a altamente polar e hidrofílico. Os aminoácidos apolares e alifáticos, os grupos R, são apolares e hidrofóbicos. As cadeias laterais da alanina, valina, leucina e isoleucina tendem a agrupar-se no interior das proteínas, estabilizando a estrutura proteica por interações hidrofóbicas. A glicina, que é o aminoácido com a estrutura mais simples, que possui um hidrogênio no seu grupo lateral, não é importante, não contribui para as interações hidrofóbicas, no entanto, ele é considerado um aminoácido apolar. A metionina é um dos aminoácidos que contém um átomo de enxofre e tem na sua cadeia lateral uma ligação tioéster que é ligeiramente apolar. A fenilalanina, tirosina e triptofano possuem nas suas cadeias laterais um anel aromático e estas são relativamente apolares e, como tal, hidrofóbicas. Todos podem participar nas interações hidrofóbicas. O grupo hidroxila da tirosina e o átomo de nitrogênio do triptofano, do anel indol do triptofano, são mais apolares do que a fenilalanina. E estes grupos podem participar, então, na formação de ligações de hidrogênio, sendo importantes para a função de algumas enzimas. O triptofano, a tirosina e, em menor extensão, a fenilalanina absorvem a luz ultravioleta a 280 nanómetros, o que explica a forte importância destes aminoácidos para estudar a quantidade, identificar a quantidade de proteínas numa solução. Os grupos R dos aminoácidos polares não carregados são mais solúveis em água, ou seja, são hidrofílicos, do que aqueles aminoácidos apolares, uma vez que eles contêm grupos funcionais que são capazes de formar ligações de hidrogênio com a água. Essa classe de aminoácidos inclui a serina, a trionina, a cisteína, a prolina, a asparagina e a glutamina. Os grupos hidroxila da serina e da trionina e os grupos amida da asparagina e da glutamina contribuem para as suas polaridades. A polaridade da cisteína é devido ao seu grupo sulfidrila, que é também bastante modesta. Os aminoácidos carregados negativamente e positivamente são aminoácidos que têm, em que o grupo R tem uma carga positiva, a pH 7, carregado positivamente, ou uma carga negativa, a pH 7, que são os carregados negativamente. A histidina possui uma cadeia lateral ionizável que tem um pKa próximo da neutralidade e pode ser carregada positivamente ou não estar carregada a pH 7. É importante uma vez que facilita as reações catalisadas por enzimas e participam e podem funcionar como doadores ou acetador de prótons. Os aminoácidos carregados negativamente têm um segundo grupo carboxila. Os aminoácidos carregados positivamente são a lisina, a arginina e a histidina, e os aminoácidos carregados negativamente são o aspartato e o glutamato. Existem alguns aminoácidos raros, que são derivados de aminoácidos comuns. Neste caso, são adicionados grupos funcionais extra por reações de modificação, como estão aqui mostrados a vermelho. Por exemplo, na hidroxilisina é adicionado um grupo hidroxila. No caso do carboxiglutamato,
é adicionado um grupo carboxílico, e este carboxiglutamato é importante uma vez que ele é encontrado e é importante para a formação de protomina e de proteínas que estão envolvidas na coagulação sanguínea. A ornitina e a citrulina são aminoácidos raros que não são encontrados em proteínas, mas são intermediários na biossíntese da arginina no ciclo da ureia. Os aminoácidos podem agir como ácidos e como bases. Os grupos amina e carboxila dos aminoácidos, juntamente com os grupos ionizáveis das cadeias laterais, funcionam como ácidos e bases fracas. Quando um aminoácido sem o grupo lateral ionizável é dissolvido em água, em pH neutro, ele permanece na solução como um íon dipolar ou um zitrion, uma vez que pode agir como ácido e base. Essas substâncias com esta natureza dupla, ácido-base, são designadas substâncias anfotéricas ou são chamados de anfolitos. Um alfa-aminoácido, como a alanina, por exemplo, é um ácido diprótico quando completamente protonado. Por exemplo, aqui na forma A, imaginem que isto é a alanina, na forma protonada tem o grupo carboxílico com o próton e tem o grupo amínico com outro próton, por isso ele é designado de protonado. Então, numa solução ácida, os dois grupos estão na forma protonada. À medida que a solução vai se tornando básica, eles vão perdendo prótons até chegar à forma desprotonada. Então, a forma desprotonada, o grupo carboxílico perdeu o próton e o grupo amínico perdeu um próton, estando na forma COO- e NH2. A espécie intermédia, a espécie isoitriónica, é uma espécie em que apenas o grupo carboxílico perdeu um próton, estando CO na forma de COO-, está na forma desprotonada, mas o grupo amínico ainda está protonado. Ou seja, é uma solução que não tem carga elétrica, é um íon dipolar. Assim, os aminoácidos que têm pelo menos dois grupos ionizados podem existir na forma protonada, ou seja, os grupos amínico e carboxílico possuem prótons, ou na forma desprotonada, quando perdem os prótons. A espécie intermédia funciona como um íon dipolar, em que o grupo carboxílico está desprotonado e o grupo amínico está ainda protonado. A conversão da forma A, B e C, em função do pH, é então refletida na curva de titulação de um aminoácido. Os aminoácidos têm, assim, curvas de titulação características. A titulação ácido-base envolve a adição ou remoção gradual de prótons. Nesta figura, temos a curva de titulação da glicina, em que os dois grupos ionizáveis da glicina, o grupo carboxila e o grupo amínico, vão ser titulados com uma base forte, um NaOH. Este gráfico tem duas fases distintas, correspondente à desprotonação e protonação dos dois grupos diferentes da glicina, nomeadamente o grupo carboxílico e o grupo amínico, uma vez que a cadeia lateral é apenas um átomo de hidrogênio. Assim, em pH muito baixo, a espécie iónica que predomina na glicina é a forma completamente protonada, ou seja, o grupo carboxílico e o grupo amínico possuem todos os seus prótons. A partir de determinada altura, a glicina, o grupo carboxílico da glicina, vai perder o seu próton. E neste ponto médio desse estágio estão então presentes concentrações equimolares das espécies doadoras e aceitadoras de prótons. Então, existe um equilíbrio entre a espécie desprotonada, a espécie protonada e a espécie azoitriónica. Um ponto de inflexão é alcançado neste ponto médio, onde o pH é igual a pKa do grupo protonado, ou pKa1 ou pKa1.
Para a glicina, este pH no ponto médio é de 2,34, portanto, o grupo carboxílico tem um pKa de 2,34. À medida que a titulação da glicina prossegue, outro ponto importante é alcançado, que é o PI de 5,97. Aqui existe um outro ponto de inflexão, no qual começou a ser removido o primeiro próton, no qual a remoção do primeiro próton está completa e a remoção do segundo ainda está a começar. Reflete esta parte do equilíbrio. Neste ponto, neste pH, a glicina está presente como o íon dipolar ou como o zwitterion. O segundo estágio da titulação da glicina corresponde assim à remoção do próton do grupo amínico da glicina. E neste caso, o pH no ponto médio, ou seja, o pKa2, é de 9,6, que significa que a pH 9,6, o grupo amínico da glicina perde o seu próton. A titulação está completa com um pH de 12, que é o ponto em que a glicina existe na forma predominantemente desprotonada. A partir da curva de titulação da glicina, podemos observar quais são os pKa's dos grupos ionizáveis, neste caso especificamente do grupo amínico e do carboxílico, e conseguimos então ver duas zonas de poder que na realidade representam duas zonas de poder de tamponamento. A pH 2,34 e a pH 9,6. O pH, o PI, no qual a carga elétrica final é zero, é chamado de ponto isoelétrico. E no caso de aminoácidos com apenas dois grupos ionizáveis, como a glicina, este PI é calculado a partir da média do pKa2 com o pKa de 1. Assim, as curvas de titulação permitem predizer a carga elétrica dos aminoácidos em determinados pHs. Assim, em qualquer pH abaixo do PI, a glicina tem uma carga final positiva e irá deslocar-se em direção ao elétrodo negativo. Quanto mais distante for o pH da solução da glicina do seu ponto isoelétrico, maior será a carga final da população de moléculas de glicina. Num pH igual a 1, por exemplo, a glicina existe na forma totalmente protonada, com uma carga final igual a 1. Num pH de 2,34, há uma mistura da forma protonada da espécie zwitteriónica e a carga final é 0,5. O sinal de magnitude e a magnitude da carga final de qualquer aminoácido em qualquer pH podem ser então previstos deste mesmo modo. Todos os aminoácidos com um único grupo amínico e um único grupo carboxila e com um grupo R que não é ionizável têm curvas de titulação semelhantes à glicina. Estes aminoácidos têm valores de pKa muito semelhantes, embora não são idênticos. Em segundo lugar, os aminoácidos com grupo R ionizável têm curvas de titulação mais complexas, como podemos observar aqui para o caso do glutamato e da histidina, e neste caso existem 3 estágios correspondendo às 3 etapas possíveis de ionização. Então, eles possuem 3 valores pKa. O estágio adicional para a titulação é o estágio do grupo R ionizável, que se funde em algum grau com aquele para a titulação do grupo carboxila ou para a titulação do grupo amínico ou em ambos. Por exemplo, o glutamato tem um PI de 3,22, que é muito mais baixo considerável comparando com o da glicina. Isto ocorre porque a presença dos dois grupos carboxílica na média dos valores de pKa contribui por uma carga final de -1 e equilibra o proveniente do grupo amino. Do mesmo modo, o PI para a histidina tem 2 grupos positivamente carregados quando protonados. Então, o PI é de 7,59, muito mais alto que o da glicina. Esta tabela é apenas uma tabela que resume as propriedades, os valores de pKa dos 20 aminoácidos e resume algumas propriedades dos aminoácidos.
Os peptídeos são os polímeros de aminoácidos. Os polipeptídeos que ocorrem biologicamente variam em tamanho de pequenos a muito grandes, consistindo em 2 ou 3 a milhares de resíduos de aminoácidos ligados. Um peptídeo é, sim, um polímero linear de 2 ou mais aminoácidos. Um oligopeptídeo é um peptídeo com poucos aminoácidos. Um polipeptídeo é um peptídeo com muitos aminoácidos. E uma proteína é um peptídeo com mais de 70 aminoácidos. Um peptídeo possui uma estrutura primária, ou seja, possui uma sequência de aminoácidos e ligações químicas que ligam os aminoácidos entre si. 3 aminoácidos podem ser unidos por 2 ligações peptídicas, de modo a formar um tripeptídeo, do mesmo modo que 4 aminoácidos podem ser unidos por 2 ligações peptídicas para formar um tetrapeptídeo. Quando alguns aminoácidos se ligam desse modo, a estrutura é um oligopeptídeo. Quando muitos aminoácidos se ligam, o produto é um polipeptídeo. As proteínas podem ter milhares de resíduos de aminoácidos e, embora os termos proteína e polipeptídeo sejam algumas vezes intercambiáveis, as moléculas chamadas de polipeptídeos têm massas moleculares mais baixas e as proteínas têm massas moleculares mais elevadas. 2 moléculas de aminoácidos podem então ser ligadas de modo covalente por meio de uma ligação amida, que é substituída denominada ligação peptídica, a fim de produzir um dipeptídeo. A tal ligação é formada pela remoção de uma molécula de água, ou seja, uma desidratação, a partir do grupo alfa-carboxílico e de um aminoácido e de um grupo alfa-amínico de um outro aminoácido. A formação da ligação peptídica é um exemplo também de uma reação de condensação, mais uma vez que ocorre no grupo do alfa-carboxílico do aminoácido 1 e o grupo amino de um aminoácido 2, com a eliminação de uma molécula de água. Em condições bioquímicas padrão, o equilíbrio entre a reação favorece os aminoácidos em relação à ligação peptídica, ou seja, em condições bioquímicas, esta é uma reação que não ocorre. De modo a tornar a reação mais favorável termodinamicamente, o grupo carboxílico tem que ser modificado e ativado quimicamente, de modo a que o grupo hidroxila possa ser facilmente eliminado. Os peptídeos podem ser diferenciados pelos seus comportamentos de ionização. Ou seja, peptídeos que têm apenas um grupo alfa-amínico e um grupo alfa-carboxílico livre, nas extremidades opostas, têm comportamentos diferentes do que aqueles peptídeos que têm grupos ionizáveis nas cadeias laterais. Nesses casos específicos, os grupos ionizam-se dos aminoácidos livres têm constantes de ionização diferentes do que aqueles que não têm grupos ionizáveis nos grupos laterais. Os grupos alfa-amínico e alfa-carboxílico de todos os aminoácidos não terminais são ligados covalentemente nas ligações peptídicas e assim não se ionizam e não contribuem para o comportamento ácido-base do peptídeo. No entanto, quando os grupos R de alguns aminoácidos se podem ionizar, eles vão contribuir para as propriedades ácidas e básicas do peptídeo e, no geral, da molécula. Assim, o comportamento ácido-básico de um peptídeo pode ser previsto a partir da natureza dos seus grupos alfa-amínico e alfa-carboxílico livres, ou seja, das suas terminados, juntamente com a natureza e o número dos grupos R que são ionizáveis. Uma vez que em condições padrão não há um favorecimento da ligação peptídica, uma vez que ela não é favorável termodinamicamente, esta ligação peptídica ocorre através de um complexo aparato de síntese proteica que inclui ribossomas, ácidos nucleicos e proteínas e enzimas que vão então modificar quimicamente o grupo carboxílico do aminoácido de modo a permitir e a favorecer a reação. As propriedades da ligação peptídica impõem restrições ao dobramento do polímero formado e tornam a ligação peptídica rígida e plana.
A ligação peptídica tem então características intermediárias entre uma ligação simples e duplas, o que impede que a rotação ocorra nesse eixo. Ou seja, a ligação peptídica entre o carbono e o nitrogênio é uma ligação plana e não tem a rotação permitida. Ou seja, é uma ligação rígida e plana e não há, no peptídeo, não há uma possibilidade de haver uma rotação nesta ligação. Assim, o esqueleto de uma cadeia polipeptídica pode ser descrito como uma série de planos rígidos com planos consecutivos compartilhando um ponto comum de rotação no carbono alfa. As ligações peptídicas rígidas limitam a variação de conformações possíveis para uma cadeia polipeptídica. E a conformação da ligação peptídica é definida então por 3 ângulos diedros, também conhecidos como ângulos de torção, chamados de φ, ψ ou ômega, que refletem a rotação sobre cada uma das 3 ligações que se repetem no esqueleto peptídico, ou seja, entre o átomo de nitrogênio e o carbono alfa, entre o carbono e entre o carbono e o nitrogênio. Um ângulo diedro é então um ângulo de interseção entre os 2 planos. A consequência, então, deste caráter parcial entre ligação dupla e simples é que não há possibilidade de rotação em torno da ligação peptídica e, assim, os 4 átomos dos grupos que participam da ligação peptídica, carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, ficam dispostos em um plano rígido, constituindo, então, o que é designado de unidade peptídica. Então, a unidade peptídica, aqui representada por estes quadrados vermelhos, representa o plano rígido formado pela ligação peptídica. O resíduo de aminoácido na extremidade de um grupo amino terminal alfa-amino livre é chamado de resíduo aminoterminal, enquanto que o resíduo da outra extremidade e no outro aminoácido tem um grupo carboxílico livre, é chamado de carboxiterminal. Quando uma sequência de aminoácidos de um peptídeo, polipeptídeo ou proteína é exibida, a extremidade aminoterminal é localizada à esquerda e a extremidade carboxiterminal é representada à direita. A sequência é sempre lida da esquerda para a direita, começando pela extremidade aminoterminal. O comportamento ácido-básico de um peptídeo pode então ser previsto a partir dos seus grupos alfa-amínico e alfa-carboxílico livres, juntamente, como já referimos, com a natureza dos seus grupos R ionizáveis. Muitos peptídeos apresentam alguma atividade biológica, nomeadamente temos como exemplos a ocitocina, que é um hormônio constituído por 9 resíduos de aminoácidos, que é um hormônio que é importante para a contração da musculatura do útero durante o trabalho de parto. Temos alguns venenos tóxicos de cogumelos que também são pequenos peptídeos e alguns antibióticos. Um dipeptídeo que é sintetizado comercialmente e que tem atividade biológica é o aspartame, que é na realidade aquele adoçante que nós pomos no café, não é mais do que um dipeptídeo composto por um aspartato e uma fenilalanina.